Pô, finalmente saiu a nova animação do Batman, a aguardadíssima animação Batman Longo Dia das Bruxas, que talvez seja a história de detetive do Batman mais importante da história. E aqui no canal, todo mundo sabe que eu sou muito fã do Longo Dia das Bruxas, é uma das minhas HQs favoritas do Batman. É meio clichê falar que o Batman Longo Dia das Bruxas é uma das melhores histórias do Batman? Mas o que eu posso fazer? Eu acho que é uma das melhores. Eu adoro o clima detetivesco, eu adoro o clima Batman, Gordon e Harvey. O mistério é sensacional. E depois de muitos anos de espera, a HQ foi finalmente adaptada para uma animação do Batman. Mas assim, será que foi tudo isso? Será que eles fizeram justiça à HQ Longo Dia das Bruxas? E será que a animação do Longo Dia das Bruxas é boa mesmo para aqueles que nunca leram o quadrinho? Ou será que foi uma grande decepção? Pessoal, e só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso daí ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado o nosso recado, vamos fazer aqui a nossa crítica do Batman Longo Dia das Bruxas. Quando a DC anunciou que iria fazer a animação do Longo Dia das Bruxas, todo mundo pensou que ela iria mandar muito bem. Afinal, seriam duas partes com o mesmo tratamento como eles tiveram lá com o Cavaleiro das Trevas. E a animação do Cavaleiro das Trevas foi ótima, todo mundo gostou. Eu nunca vi alguém criticar essa animação. Então existiu uma espécie de clima muito positivo para fazer essa adaptação. E aí veio o primeiro trailer. Eu me surpreendi demais, curti muito o primeiro trailer, e assim, eu realmente fiquei muito esperançoso que a animação do Longo Dia das Bruxas seria excelente. Porque eu tô falando de uma animação do Batman Longo Dia das Bruxas. Eu não posso esperar nada menos que 9 ou 10. Pô, gente, é uma das melhores histórias de detetive do Batman. E, portanto, assim, se eu tava esperando um nota 10 ou nota 9, obviamente eu tô decepcionado. Eu esperava muito mais. E o que me incomodou tanto assim? É que eles mudaram muitas coisas dentro da história. E quando eles mudaram essas coisas na história, eles simplificaram demais o caso do Longo Dia das Bruxas. Eles deram dicas demais de quem poderia ser o feriado já na parte 1. A tensão da loucura que o Harvey Dent vai sentindo ao longo da história foi totalmente perdida. A relação do Batman, Gordon e Harvey tem ali nos primeiros 10 minutos. E depois some. Então, as grandes coisas que estavam na história original, eles não conseguiram adaptar aqui. Gabriel, mas eles adaptam as principais coisas. Eles seguem, de fato, os grandes acontecimentos da história. O primeiro assassinato feriado. Que eles colocam dinheiro pra pegar fogo. Que a casa do Harvey Dent explode. Que tem o negócio Solomon Grande, a máfia. Eles seguem mais ou menos a história. Só que a história da HQ, ela tem um clima que eles não conseguiram reproduzir na animação. E esse daí, pra mim, é o grande pecado da animação. E assim, eu não quero ser crítico demais, porque eu acho que assim, quem nunca leu O Longo Dia das Bruxas vai com certeza aproveitar essa história muito melhor do que eu. Porque ainda assim, é um caso de detetive do Batman. É o Batman investigando pra saber quem que é o feriado. O feriado que mata pessoas da máfia em dias de feriado. É um grande caso pra se investigar. É muito difícil estragar essa história. E a animação em nenhum momento estraga essa história, mas ela com certeza não consegue desbloquear todo o potencial que ela tem. Totalmente ao contrário da HQ, que tá realmente num outro nível ainda. Uma preocupação minha que eu falei lá nos trailers era do estilo da animação, e que eu não tava sentindo muita segurança nesse estilo. Na verdade, esse daí é um dos pontos mais positivos da animação. A fotografia, a direção, eu achei muito boa. Tem vários momentos que eles conseguem reproduzir exatamente os quadrinhos, e tem outros momentos que eles inovam fazendo coisas totalmente diferentes, que tem tudo a ver numa ambientação de animação. E realmente fica muito bom. Dá pra ver que tem uma personalidade a mais pra querer adaptar essa história numa animação de fato, de querer fazer um negócio cinematográfico. E eles conseguem. Como, por exemplo, os momentos que aparece o crédito da morte da pessoa, que aparece ali o nome do feriado, mais ou menos como é na HQ, mas ainda assim de uma forma diferente e bastante cinematográfica. Eu curti muito esses momentos. Pô, tem uma perseguição do Batman com a Mulher Gato no início da animação que eu achei excelente. É uma perseguição praticamente sem fala.
apenas com eles correndo na chuva, ambientação sem música, que ficou muito bem dirigido, muito bem animado. Quisera eu que todas as animações do Batman tivessem essa qualidade. Eu realmente me surpreendi, e nesse momento da animação, eu pensei que eu ia ver uma das melhores animações do Batman. Mas a verdade é que a animação foi seguindo, eu fui vendo que eles foram modificando a história mais pra menos do que pra mais, e no final o meu hype não se sustentou a essa animação. Aqui ó, como essa é uma crítica sem spoilers, eu vou dar apenas um exemplo de como a animação consegue adaptar de uma forma inferior à HQ. E eu vou falar de uma das cenas mais marcantes da HQ original, que é quando o Batman vai conversar com o Homem Calendário. Gente, essa parte na HQ original, ela é muito boa, porque tem toda a tensão da conversa entre os dois. O Homem Calendário parece um biruta, fica realmente parecendo que o Homem Calendário sabe quem é o feriado, que ele tem total controle da situação e que ele fica de fato manipulando o Batman. As falas dele fica trocando o gênero de quem que ele tá se referindo. Fica realmente ambíguo pra gente que tá lendo e pro próprio Batman dentro da HQ. E daí quando a gente chega na animação, são planinhos normais aqui, olha pra frente do Batman, olha pra frente do Homem Calendário. A cena é totalmente escura, sem criatividade. Mas assim, ó, isso é o de menos. O grande problema é o diálogo. Porque no diálogo, ali naquele momento, o Homem Calendário já tá dando a dica pro Batman que pode ser o Harvey Dent. Um negócio que na HQ original ele só vai suspeitar lá pela metade que é o Harvey Dent. E aqui nessa história, desde o início, eles já estão dando todas essas dicas de quem pode ser o feriado. Eles ficam jogando os fatos na cara do Batman e o Batman não consegue perceber na cara dele quem são os verdadeiros suspeitos. É inacreditável. Pô, na HQ o Batman não é tão burro assim, velho. E aqui nessa animação eu não consegui entender porque eles deram essa nerfada nos poderes de detetive do Batman. Pô, velho, a mulher gata é muito mais inteligente que o Batman no trabalho de detetive. E daí entra essa incoerência da história, porque a história tá apresentando grandes fatos, grandes suspeitos, e o Batman nunca suspeita desses caras. Enquanto que a gente que tá vendo a animação, a gente já tá suspeitando desses caras. E não é possível que o Batman não esteja suspeitando deles. Enquanto que na história original, as ações do Batman, elas fazem muito mais sentido. A lógica de dedução do Batman, ela vai seguindo mais ou menos a nossa lógica de dedução. A gente vai resolvendo o crime com o Batman. Enquanto que na animação, eles vão explicando tudo, vão dando tantas dicas, que a gente já tá 5 ou 6 passos à frente do Batman. E a gente tá esperando o Batman agir, mas a gente tá percebendo o quanto que o Batman é burro. Então esse é o grande problema dessa adaptação. Essa nerfada do Batman não acompanha o ritmo da história. E assim, tudo bem nerfar o Batman, não vejo problema nisso. O problema é nerfar ele, enquanto que as outras coisas vão caminhando, pedindo aceleração no ritmo da história, e o próprio Batman não consegue acompanhar esse ritmo. E no final, toda a adaptação acaba sendo um pouco decepcionante. Gilda! E daí, o que acontece? Eles te deram tantas dicas de quem pode ser o feriado, que no final da animação, mesmo que você nunca tenha lido a HQ original, você já vai ter uma boa noção de quem vai ser o feriado. E daí, esse que é o grande problema. É pra ser um mistério. Um mistério que a gente já tá ligado no final da primeira parte. E vamos falar um pouco da Gilda. Pô, galera, eles mudaram muito a Gilda. Cara, a Gilda é uma peça fundamental da história, porque tem um grande plot twist envolvendo ela. E é um plot twist tão bom, mas tão bom, que mesmo você lendo a HQ, prestando atenção em vários detalhes, é muito difícil de conseguir acertar esse plot twist. Porque é um plot twist inteligente e que vem do nada. E o problema é que na animação, esse plot twist fica muito óbvio. Eles dão muita voz pra Gilda. E quando eles dão mais importância pra ela na história, fica na cara que vai acontecer alguma coisa com ela, galera. Então são essas novas dicas, essas mudanças no roteiro, que realmente não me agradaram. Tiraram a importância do mistério. Ah, Gabriel, mas você é um nerdola que fica comparando com HQ. Não é pra comparar com HQ. Não, assim, eu realmente não quero comparar com HQ. Tanto eu não quero que eu tô dando nota 7. Porque se não tivesse HQ e isso fosse uma história original, eu ainda acho que seria uma boa história do Batman. É um bom mistério, só que não é um excelente mistério. E eles já tinham a faca e o queijo na mão, eles já tinham a história original lá. Pra que inventar? Ou melhor, pra que inventar e pra piorar? Um exemplo que eles inventam pra piorar é fazer o Batman enfrentar uma máfia yakuza ali e fazer ele apanhar pra essa máfia yakuza. Uma luta que acontece do nada, sem motivo algum, com uns capanga aleatório,
que leva mais de 5 minutos, é interminável e no final não adiciona nada pro roteiro. Uma luta absolutamente inútil, que aliás só faz a gente duvidar das habilidades do Batman. Então assim, ó, o que eles estavam pensando quando eles fizeram essa cena? Era só pra ter uma cena de ação? Pô, então faz uma cena de ação contra o Solomon Grundy, que eles fazem o Batman ir lá no Solomon Grundy e não acontece nada. Eles mudaram isso, porque tem uma luta ali. Faz o Batman enfrentar o Solomon Grundy. Tá aí a cena de ação de vocês. Muito mais interessante do que os capanga Yakuza do mal. Então percebam, as modificações foram pra pior. E esse é o problema. Eu quero realmente passar o pano pra animação. Eu quero passar o pano e dar nota 10, dar nota 9, mas não tem como, galera. Não tem como. Essas mudanças foram pra muito pior. E eu ainda tô passando o pano o suficiente pra dar nota 7. Só porque eu gostei da qualidade da animação, das cenas de luta, da cena de perseguição do Batman com a Mulher Gato, que eu achei excelente, do traço, da voz do Batman, tudo isso eu achei ótimo. Mas não adianta nada você tá com todo esse conteúdo muito bom e com um roteiro mais ou menos. E outra coisa, eu não me incomodo quando eles tentam mudar a história e eles têm um pulso firme pra alterar a história. Como eles fizeram naquela animação do Rush. Sabiam que a história original não era tudo isso, tentaram mudar, tiveram um pulso firme pra fazer umas alterações muito loucas e foram com isso. E beleza, admiro sua coragem por fazer isso. Mas aqui no Batman Longo Dia das Bruxas, eles modificam bastante o primeiro ato e depois no segundo e no terceiro, eles seguem mais ou menos a toada da HQ original. Pô, mas então se decide. Você quer alterar a história pra fazer a sua versão da história ou você quer adaptar a HQ? Não há um meio termo nesse meio caminho. Porque o resultado quando você tenta fazer o meio termo é que fica meia boca. E foi o que aconteceu aqui. Foi uma adaptação meia boca. Ai, gente, eu sinto que eu tô sendo muito duro com a animação. Porque eu me diverti com ela, eu gostei de várias coisas. Eu adorei a presença do Coringa. A presença do Coringa ficou muito melhor nessa história. Pô, adorei aquela cena que ele tá fugindo da escada. Não é assim na HQ. E eu acho que eles melhoraram essa parte. A parte do Coringa no avião, eu achei que ficou muito legal. O que envolve o Coringa, essa parte do Coringa, eu achei que ficou excelente. Mas vocês vejam como que essa animação pode ser frustrante. Porque logo depois que tem essa parte que eu achei que foi muito boa, tem uma modificação que eu achei horrorosa no roteiro, que envolve a família do Falcone. Num primeiro momento, eu achei a mudança muito corajosa, mas no segundo momento eu achei idiota. Porque de novo eles colocaram o Batman pra colocar em perseguição contra um cara e o Batman não consegue pegar esse cara no meio do navio. Num navio, galera! Esse talvez seja o Batman mais incompetente que eu já tenha visto numa animação. E eu não tô exagerando, não. Então assim, ó, o meu sentimento é realmente de frustração. Eu tava esperando uma grande animação do Batman. E de uma certa forma, eu acho essa animação do Batman bem superior às últimas animações normais do Batman. O Batman Bad Blood, o Batman vs Robin, o Batman Rush. Eu acho o Longo Dia das Bruxas melhor que essas animações. Pela qualidade da animação, pelo jeito que eles contam a história, é simplesmente superior a essas outras animações. Mas quando você compara com a HQ original, aí não tem o que fazer, é inferior. E a minha frustração é o suficiente para tirar ponto e deixar ali no limite de ser nota 7. Eu acho que todo mundo que gosta do Batman tem que assistir essa animação, até pra poder tirar a sua própria conclusão. Porque aqui, ó, eu não sou dono da verdade, eu só tô dando a minha percepção da história. De repente você leu O Longo Dia das Bruxas e adorou a animação. Ou você não leu e adorou a animação, não sei, tudo é possível, cada um tem sua opinião. Eu só tô dando a minha opinião mais sincera possível, que também é compartilhado com o Marcelo, que achou mais ou menos a mesma coisa que eu. E agora vamos esperar a parte 2, porque a parte 2 do Longo Dia das Bruxas tende a ter mais ação. É onde as coisas realmente pegam fogo, tem o Charada, tem a Era Venenosa. Então tem mais coisas que pode deixar essa história muito mais interessante. Eles podem modificar a história de um jeito que a parte 2 vai ser excelente. Então eu ainda tenho essa esperança. Eu não acho que foi ruim. Eu acho que foi bom e pode inclusive melhorar na parte 2. E sei lá, vai que eles modifiquem a história pra ter um final que ninguém tá esperando. Totalmente longe da HQ e nos surpreendendo. Vai que seja isso, né? Pra mim, a melhor animação da DC nesse ano ainda é da Sociedade da Justiça Guerra Mundial 2. É isso aí, essa é a minha opinião mais sincera possível.
Muito obrigado e dá-lhe descer! E essa foi a nossa crítica da animação Batman, O Longo Dia das Bruxas, parte 1. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!